Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, sempre dá o que falar. Vamos explorar uma tentativa bem interessante de construir uma ponte entre duas narrativas gigantescas sobre as nossas origens: a da ciência e a do relato bíblico da criação. A grande questão é: será que elas podem, de alguma forma, caminhar juntas? Pois é, essa é a pergunta central de toda essa análise. E isso não é de hoje, né? É um debate que atravessa séculos, envolvendo pensadores, cientistas, teólogos. Então, bora a fundo nisso e entender como uma certa perspectiva busca encontrar um ponto de encontro, um terreno em comum. Então, para começar, vamos colocar as cartas na mesa. A gente está falando de duas histórias realmente grandiosas. De um lado, aquela narrativa ancestral, teológica lá do Gênesis, e do outro, a história que a ciência moderna nos conta, toda baseada em evidências. Duas visões épicas sobre o começo de tudo. Vamos lá. A história do Gênesis fala sobre um criador, sobre um propósito, uma criação que acontece pelo poder da palavra, certo? Já a ciência, bom, ela descreve um processo de bilhões de anos, com um Big Bang, evolução, processos naturais. Olhando assim de cara, parecem dois mundos que não têm nada a ver um com o outro. Mas calma aí. Antes de sair comparando tudo, o material que a gente está analisando sugere que precisamos de um kit de ferramentas. Porque a forma como a gente lê o texto do Gênesis pode mudar completamente o jogo. Não é uma coisa só preto no branco. Existem várias maneiras de interpretar. Ok, essa tabela aqui é super importante. É como se fossem quatro óculos diferentes para a gente ler o Gênesis. Primeiro, o criacionismo da Terra jovem, que leva tudo ao pé da letra, 6 dias de 24 horas e pronto. Depois, a teoria do dia-era. Aqui, cada dia seria, na verdade, uma era geológica gigantesca. A terceira é a evolução teísta, a ideia de que Deus usou a própria evolução como ferramenta. E, por último, a interpretação simbólica, que foca nas verdades teológicas, não na história literal. Entender que existem essas várias leituras é o que permite começar a conversa. Vamos dar um zoom em uma dessas ferramentas, a evolução teísta, porque ela é bem central para essa busca por harmonia. A ideia principal aqui é que acreditar em um Deus criador e aceitar a teoria da evolução não precisam brigar. Nessa visão, a evolução seria justamente o como, o mecanismo que Deus usou para dar origem a toda a diversidade de vida que a gente vê. Beleza. Agora que a gente tem essas ferramentas, vamos voltar lá para o comecinho de tudo, a origem do universo. A grande pergunta é: como é que a gente junta o haja luz do Gênesis com o Big Bang da ciência? Para começar a entender essa possível harmonia, a fonte que estamos usando traz uma ideia muito forte, que está resumida nessa citação aí, a do tempo divino, ou kairos. Pensa assim: e se o tempo para Deus não for o mesmo tempo do nosso relógio? Se for assim, então os dias da criação talvez não sejam sobre horas e minutos, mas sim uma forma de falar sobre gigantescas eras cósmicas. E olha que legal essa linha do tempo. Ela mostra essa ideia de um jeito bem visual. O dia 1, quando a luz aparece, bate com o Big Bang, lá atrás 13,8 bilhões de anos. O dia 4, com a formação do Sol, encaixa com a formação do nosso sistema solar. E o dia 6, com a criação do ser humano, espelha o surgimento do Homo sapiens. A ideia aqui não é de contradição, mas de uma sobreposição fascinante. Ok, saímos do macro, do cosmos, e agora a gente aterrissa aqui no nosso planeta. A questão agora é como a vida começou na Terra. E, de novo, a proposta é procurar onde as histórias se encontram e não onde elas se batem. O Gênesis descreve uma ordem bem específica, né? Como nesse trecho aí. Primeiro, a vida surge nas águas, depois vem as aves no céu. Aí a pergunta é, e aí, ciência, como essa ordem se compara com o que a gente descobriu? E aqui vem a parte interessante. A sequência do Gênesis, vida no mar, depois aves, depois animais terrestres, ela, de um modo geral, reflete a ordem que a gente vê no registro fóssil. Claro, ninguém está dizendo que o Gênesis é um livro de biologia, mas a fonte aponta para essa ressonância, essa sintonia notável entre a ordem da história antiga e a ordem que as evidências mostram. Então, onde é que essas duas narrativas se encontram? Bom, segundo a fonte, o ponto em comum está em algumas ideias-chave. As duas falam de uma causa primeira, algo que deu o pontapé inicial. As duas têm um senso de maravilhamento com a complexidade da vida. E, talvez o mais importante, as duas reconhecem a imensidão do tempo envolvido e os nossos próprios limites para entender completamente como a primeira faísca de vida aconteceu.
E agora a gente chega na parte que talvez mais mexa com a gente. A questão humana. De onde a gente veio? Qual é o nosso papel nesse grande esquema todo? Esse trecho é, sem dúvida, o centro da visão teológica sobre o que é ser humano. E ser criado à imagem de Deus, a interpretação aqui não tem a ver com a aparência física. A ideia é sobre carregar certas capacidades, de raciocinar, de ter moralidade, de criar, de buscar um propósito. Ok, mas como essa ideia de imagem de Deus se encaixa com o que a ciência mostra, com os fósseis, com a genética, que apontam para nossa evolução a partir de outros ancestrais? Aí é que tá. A fonte argumenta que o conflito some se a gente fizer a pergunta certa. E a síntese proposta é essa aqui. Pensa assim, a teologia está preocupada com o porquê. Por que estamos aqui? Qual o nosso propósito? Já a ciência está focada em explicar o como. Como a gente chegou até aqui? Quais foram os mecanismos evolutivos? Viu só? Não são respostas que competem entre si. São respostas para perguntas diferentes, que se complementam. Então, no fim das contas, a grande virada de chave é sair de uma mentalidade de batalha pela verdade e entrar numa de diálogo. Um diálogo de descoberta, onde, quem sabe, fé e ciência podem até se enriquecer mutuamente. Tá, mas para esse diálogo acontecer na prática, como seria? A fonte sugere alguns pilares. O primeiro, respeito dos dois lados. Segundo, focar onde há pontos em comum, em vez de ficar só martelando nas diferenças. E por último, uma coisa fundamental. Cada lado reconheceu os seus limites. A ciência não tem como provar um propósito, e a teologia não foi escrita para ser um manual de física. E aqui a gente chega no coração da tese, a ideia de que fé e ciência são, na verdade, jeitos diferentes e complementares de conhecer o mundo. A proposta não é misturar tudo numa coisa só, mas usar as duas lentes para tentar enxergar um quadro maior, mais completo, dessa realidade que é, convenhamos, imensa e cheia de mistérios. E a gente termina com essa provocação para pensar, né? Será que a história das nossas origens é tão grande, mas tão grande, que dentro dela cabem as duas coisas? Tanto os fatos que a ciência descobre, quanto o significado sagrado que a fé procura? Bom, essa busca por harmonia, pelo jeito, é uma jornada que continua.